A gente pode ir começando, né? Agora é com vocês. Tá? Então, beleza. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Alane, faço parte da APAT, que é a associação aqui do Rio de Janeiro, de hemofilia, né? E pessoas com doenças hereditárias. E a gente foi convidado para um projeto junto com a Associação do Espírito Santo, do Paraná, Maranhão. A Alan caiu? A Alane está com problema de conexão, então eu vou continuar a apresentação para ela. Então esse é um projeto que algumas associações estão desenvolvendo, né? Vários estados. Nós temos um total de 8 associações participando. Nós tivemos uma apresentação na semana passada com a Associação do Mato Grosso do Sul. E hoje nós temos um segundo capítulo com a Associação do Rio de Janeiro. Então, teremos aqui a presença do Diogo, que é educador físico do Hemorrio, e do Arthur, que é o hemofílico de Alagoas. Então, quando vocês quiserem começar, Diogo e Arthur, fiquem à vontade. Começo eu? Pode começar, Diogo. Pode se apresentar. Bom, eu só vou me apresentar. Oi, gente. Alana, eu já fiz as devidas apresentações, me desculpa. O meu laptop simplesmente morreu aqui. Eu já fiz a apresentação, agora o Diogo vai começar. Beleza. Ótimo, pode falar. Tá, não, eu só vou primeiro me apresentar para quem tá assistindo. Meu nome é Diogo Gadelha, eu sou educador físico do Hemorrio, do Hemocentro do Rio de Janeiro. Eu trabalho lá desde 2015. Atendo os pacientes em média não, atendo 3 vezes por semana, uma média de 5 pacientes, 6 pacientes por dia, que normalmente eu atendo lá. Agora, com a pandemia, isso diminuiu bastante, mas já estou desde 2015 trabalhando com o atendimento dos pacientes. É só para vocês entenderem como é que funciona, rapidinho, como é que funciona o meu atendimento lá. A gente tem 3 caminhos, ou os pacientes, eles vêm para mim pelo médico e ou eles treinam comigo lá, eu tenho um espaço que eles podem treinar dentro do Hemocentro, fazer treinamento de força, musculação funcional dentro do Hemocentro. Os que não podem ir para lá, eu oriento, caso não tenha, se possa ir para uma academia perto da sua residência, eu prescrevo orientações para que essas orientações sejam entregues ao profissional de educação física, ao professor da academia, algumas orientações minhas, e esse paciente volta para mim uma vez por mês, né? Ou se não tem, sei lá, não quer ou não tem condições de arcar com a academia nesse primeiro momento, vai treinar em casa com o material que tem em casa, eu prescrevo orientações para treinar em casa e volta uma vez por mês para revisão. Normalmente meus atendimentos acontecem dessa forma, lá no Hemocentro. E é um prazer o convite, receber esse convite, estou muito feliz de poder participar. Prazer nosso. Bom, boa noite, posso me apresentar já? Meu nome é Arthur, eu sou hemofílico A grave, aqui de Alagoas. Fui convidado para participar, né, dessa live, né, que como é que pode ser chamar de live, por ser praticante, né, de atividade física, né, de hoje estar na profilaxia aí já há alguns anos, né, acho que estava tentando lembrar aqui, mas acho que desde 2012, 2013 que eu estou na profilaxia. E desde sempre praticando atividade física, né, que foi o grande diferencial para eu hoje estar com uma qualidade de vida muito boa. E aí vamos fazer um bate-papo aí sobre esse esporte, sobre esse estilo de vida, como a profilaxia vem ajudando, né, a chegar até aqui. Então é um prazer estar aqui também com vocês. Obrigada, Arthur. Então, assim, a gente vai começar, se vocês quiserem, indo fazendo perguntas, colocando lá no chat,
Mas a gente vai começar a fazer algumas perguntas. Quem quiser pode até escrever lá diretamente e a gente vai respondendo de acordo com o raciocínio, tá? Então, eu tenho até uma pergunta agora para o Arthur. Eu queria saber se você sempre fez esportes ou só depois de algum tempo que criou essa vontade, ou desde criança você fazia alguma coisa, ou só depois de maior? Então, é só o meu que tá chiando muito. Acho que Pra mim tá ok. tô ouvindo um barulho muito alto aqui. Mas então, eu sempre, 90, né, eu descobri minha hemofilia muito cedo, né? Assim que eu nasci com 10 meses, eu já descobri que era hemofílico. E aí já começaram meio que os cuidados, né? Só que criança, bem complicado, né? E aí no início a indicação era de natação, né? Sempre eu acho que os hemofílicos são indicados, vão sempre para natação, né? Pelo menos aqui era o que a gente podia fazer, né, naquele tempo. Então eu sempre pratiquei natação, né? Acho que até os 10, 15 anos, isso começando muito cedo, né? Eu acho que eu que tenho memória de 7, 8 anos já tá natação e nadando, aprendendo a nadar, tudo, né? Sempre muito cedo. Então, o contato com a água foi o primeiro, né? Foi o primeiro esporte que eu fiz, né? Aí vem as brincadeiras de rua, né? Que não são consideradas esporte, mas a bola, né? Que é o danado pra gente que é hemofílico. Mas aí foi onde eu mais me machuquei, foi com o jogo de bola, né? Então hoje eu tenho artrose nos dois tornozelos, né? Que eu posso dizer que foram, né, as minhas articulações-alvo, né? Porque hoje eu tenho muito pouco, apesar de estar com a articulação bastante comprometida, eu tenho muito pouco, eu posso dizer lesão, né, inchaço, hemartrose, né, nos dois tornozelos, né, que são os que eram, né, minhas articulações-alvo, posso dizer assim, né? Porque hoje eu não tenho quase nenhuma. E assim, aí depois de 2015 que eu comecei a surfar. E aí vieram aí o meu cotovelo direito se tornou articulação alvo, né? Que aí é Você fazia profilaxia sempre? não, não, ainda não, né? Eu comecei na profilaxia acho que perto de 2020, quando eu tinha já 20 anos, né? Então aí dos 15 aos 20 eu machuquei muito meu cotovelo direito por conta do surf, né? Eu comecei no surf, né, convencional, né, em pé, né, posso dizer, né, o surf, né, que é o que mais conhecido. Depois tem essa pranchinha aqui atrás, que é uma modalidade meio que aqui de Alagoas, né, que foi criada aqui, que é o handsurf. Você surfa com ela na mão e os pés de pato, né? Aí os tornozelos começaram de novo a dar trabalho, né? Porque aí você com o pé de pato tinha que nadar e tal, e machucava. E naquele tempo, assim, depois eu vou falar mais pra frente que foi pra mim o X da questão da prática esportiva, né? Passava 4 horas na água, né, surfando, né? 3, 4 horas, chegava 1 hora da tarde, saía fim de tarde, chegava 2, saía 5, 6 horas. Então isso foi também o que me machucou muito, né, na prática desse esporte, né? Você Então, nesse meio tempo procurou alguma equipe lá do Hemocentro para te auxiliar, a equipe multidisciplinar, com apoio de alguém para fazer um é, pré-diagnóstico, alguma coisa desse então, tipo? aqui a equipe multidisciplinar disponível é fisioterapia, né? A gente tem fisioterapia, tem nutricionista, psicólogo, tem como é que chama? Os médicos, né, mesmo, o dentista e tal. Não tem ninguém, assim, muito especializado na parte esportiva, né? Os fisioterapeutas que acabam encaminhando você, dizendo como é que tá, fazendo tratamento e tal, né? Mas nada específico na área esportiva.
É até o primeiro contato que eu tive sabendo do Diogo agora lá no Rio, que é um educador físico, né? Acho que seria um ganho muito grande para a gente aqui. Talvez se tivesse alguém acompanhando, né? Porque não é só eu que pratico, né? Tem outros hemofílicos aqui que tanto querem, como também praticam esporte, né? Sei que tem gente que corre, né? Que gosta de corrida de rua, o próprio surf mesmo, né? Então, é um avanço grande ter um educador físico no Hemocentro, né? E aqui a gente não tem, né? E acabou que no meu histórico eu vim aprendendo no dia a dia, né? Pesquisando, estudando, tal, né? E vendo, reconhecendo até os próprios limites, né? Que foi aí o X da questão para poder dar continuidade nas atividades, né? Claro que com a profilaxia depois, aí foi que. Eu posso falar um pouquinho só, algumas Pode, ponderações desse início? As ponderações profissionais, né? Primeiro ponto como educador físico de um hemocentro, eu acho que, ainda infelizmente, mas eu acho que é um início, eu acho que só o Hemorrio tem, acho que é o único hemocentro do país que tem educador físico, mas eu espero que isso aumente. São Paulo, na verdade, todos os outros hemocentros apareçam, eles consigam fazer concurso para algum profissional de educação física trabalhar, seria sempre bem interessante, mas acho que por enquanto é só o Hemorrio que tem. E algumas ponderações do histórico dele, o que eu poderia falar? Assim? O primeiro ponto, a história da natação é bem interessante, é sempre muito bem-vinda. O que a gente faz hoje em dia lá, pelo histórico que eu ouço, eu estou lá desde 2015, não tem tanto tempo assim, mas essa prescrição de natação era muito... Basicamente era só isso que se prescrevia, liberava-se fazer, né, para a criança. Hoje em dia a gente tenta, com as crianças lá, estabelecer uma atividade com a educação física na escola. Eu acho que esse primeiro contato com a educação física escolar é muito importante. Principalmente naquela fase em que futebol, vôlei, basquete, handebol não é regra. Aquela fase anterior que as crianças brincam na educação física e não jogam bola na educação física. É muito interessante inserir esse indivíduo nesse momento, que a gente já consegue fazer com que brinque e tenha uma evolução física muito legal, e não fique só nessa história de natação. E o segundo ponto que ele fala, que o Arthur falou muito da hemartrose que apareceu no tornozelo, talvez a história do pé de pato na natação e do cotovelo, quando começa a falar em surf, essas coisas, talvez naquele momento, se eu tivesse lá para ajudar, tal, se eu pudesse falar alguma coisa em consulta nesse momento, é o que acontece muitas vezes. O esporte não está errado, o movimento não está ruim, mas ele frisou ali que ele passava 4 horas na piscina, no mar. É difícil você tirar alguém do mar, né? É difícil falar para assim, não, surfa por 20 minutos, surfa por 30 minutos, mas talvez o início seja importante você fazer menos. O problema não é o movimento, o problema é a repetição. Às vezes você pratica um esporte que não é ruim, mas você ficar por 1, 2, 3, 4 horas fazendo aquele esporte é o problema. Então aquela hemartrose, aquele hematoma aconteceu pelo volume de exercício que a pessoa fez e não pelo exercício em si. Então, mesmo nos hemocentros que não têm a profissional de educação física, os fisioterapeutas são, para lesão, são mais especializados do que eu. Com certeza. Então, conversar com ele sobre o esporte que você vai praticar e aí conversar para vocês tentarem achar um meio termo ao um volume de treino que você vai fazer, diário ou semanal, seria importante esse estabelecimento. Só essas ponderações iniciais em relação ao que ele falou. Diogo, você tem uma idade assim, ideal para começar a indicar esse tipo de exercício de uma prática esportiva? Tem uma idade certa, assim, tenha mais responsabilidade, ou criança mesmo já pode começar? O que você indica? Então, vamos lá. Primeiro, criança tem que brincar. A regra é essa, criança tem que brincar. Então, isso define que o esporte de forma competitiva, eu confesso que eu não gosto muito, porque há uma tendência de você passar do limite quando você está competindo. Você esquecer dos seus limites e passar um pouco dele, isso aumenta risco de lesão. Então tem que ser tomado a escolha de praticar o esporte por competição tem que ser analisada com muito cuidado. E eu acho que na infância eu digo sempre não.
a não ser que seja natação e que já haja profilaxia e que não haja um quadro de hemartroses ou hematomas. Se é uma criança que tem uma articulação e um músculo saudável, talvez valha a pena se indicar, mas no geral a competição não deve ser indicada. Mas o esporte em si, de maneira lúdica, para ser agradável, para ser legal, dá para se indicar na infância. Já, por exemplo, o treinamento de força, a gente vai falar até um pouco mais à frente, acredito eu imagino que seja mais na adolescência, talvez a partir dos 12 anos. E assim, só pontuar que eu não estou avaliando 12 anos porque criança não pode fazer musculação. É porque criança não tem discernimento para estar dentro de uma academia. Criança vai fazer besteira dentro de uma sala de musculação. Criança vai usar aquilo como se fosse uma brincadeira. E se você usar uma academia como se fosse uma brincadeira, você vai se machucar. Então, não é por problemas fisiológicos. Por questões fisiológicas, não tem idade para começar a fazer musculação. Mas por discernimento mesmo, você deveria pensar em musculação, uma academia acima de 12 anos. Eu posso fazer uma pergunta, Alane? Pode falar. Eu queria perguntar para o Arthur. Arthur, você comentou que você teve algumas hemartroses já dentro da profilaxia e que teve algumas lesões de articulação depois. A pergunta que eu tenho é difícil e eu não tenho uma resposta para mim, mas queria ver na sua experiência. Como dosar a quantidade de atividade física que se faz e hoje e querer viver a vida, né? Tentar ter uma vida mais próxima do normal, mas a vida mais próxima do normal muitas vezes é fazer uma atividade física. Como que dosar isso? Então, aí foi o X da questão para mim, né? Foi agora que o Diogo acabou de falar, né? Foi a questão de limitar a quantidade de exercício que eu faço, né? Primeiro que antes, agora eu tô na bicicleta, né? No mountain bike e tal, tava pedalando mais. Mas antes disso veio o fortalecimento, né? Lógico, aí eu descobri a academia aos 18 anos. E aí também eu já vi que as minhas lesões já começavam a diminuir. Parte de braço fortalecida, né, e tal, com perna já mais fortalecida, e as minhas lesões começavam a diminuir. Eu ainda nem estava na profilaxia, só com fortalecimento, né? Às vezes machucava, aí tomava fator e tal, mas tranquilo. Mas aí depois, depois, eu acho que depois dos 25, dos 20 e poucos anos, eu vi que o meu tempo de surf é 1 hora. Hoje eu tomo fator de manhã, dá o fator da profilaxia mesmo, e vou pra praia, fico 1 hora e infelizmente pode estar tendo onda o jeito que tiver, mas aí eu tenho que sair do mar. Porque se eu sei que se eu continuar, meu cotovelo vai inchar. Aí eu fico ali limitando, mas tudo isso é amadurecimento, cara. É quando você descobre que senão você vai se ferrar e vai ser pior mais pra frente. Aquela história que o hematologista falava eu me lembro como hoje, quando eu ia na consulta, eles, ó, cara, se você continuar tendo, aí me explicava a questão da artrose, como é que ia ser e tal, mas isso eu com 15 anos, 13 anos, você não tem esse discernimento, né? Isso aí. Ó, se você continuar mais na frente, você não vai conseguir andar direito, não vai conseguir correr e tal, e realmente é o que está acontecendo mais ou menos comigo agora, né? E aí isso me vem na memória, né, do lado de trás. Você faz qual modalidade esportiva que você faz? Então, E teve alguma que você desistiu porque não se adaptou? sim, eu acho que o jiu-jitsu, eu procurei na academia também, não conversei, né? Não sei, também era novo, né? Eu acho que 18 por aí. E aí eu tomava, ainda não estava na profilaxia, tomava o fator depois que voltava do treino. E aí eu sabia que ia machucar, né? Porque os movimentos eram pesados e eu tava treinando muito parecido com as outras pessoas, principalmente a parte de aquecimento e tal, né? Aquela história de correr, polichinelo e tal. Eu já sentia o tornozelo e já chegava em casa, já tomava fator e ficava quieto, né? Então ali eu já sabia que machucava, né? E aí eu desisti porque que não dava. Um dia o cara me jogou pra trás, num rola, eu caí com as costas no tatame. Cheguei em casa dolorido. Aí não, jiu-jitsu não dá. E aí eu tive que parar, né?
Aí hoje, sim, futebol também, né? Futebol nunca foi bom também. Parei também, futebol não teve jeito também. Foi a É melhor porque não coisa que basta eu só fiz. querer, né? Tem que... Foi a melhor coisa que eu fiz foi parar. Futebol hoje só na televisão. A Juvicleide, ela tá falando aqui que o filho dela tem hemofilia grave, faz fator 3 vezes na semana, mas assim mesmo ele sangra muito no tornozelo. E, Diogo, assim, nesses casos Minha avó. que a criança tem muito sangramento, você e ela quer fazer um tipo de esporte, você indica, você faz um acompanhamento, o que exatamente você faz para poder a criança brincar, fazer alguma coisa, mas tem esse problema que está com sangramento. O que você faz exatamente quando chega um caso desse para você lá no seu consultório? Então, esse é um caso clássico de atividade multidisciplinar, sim, bem clássico. Isso não é tão incomum. Graças a Deus não é o mais comum, não é o mais corriqueiro, mas não é nem um pouco incomum lá no Hemocentro. Tá em profilaxia e ainda tem alguns sangramentos, aparecer lá na consulta. Tem alguma hemartrose com alguma frequência. Via de regra, eu encaminho. Na verdade, eu trabalho na mesma sala com a fisioterapeuta, a gente trabalha no mesmo espaço. Então, basicamente, até controlar, até estabilizar essas hemartroses, esses hematomas, normalmente essas hemartroses, ele fica com a fisioterapeuta. Ele precisa fazer um fortalecimento na fisioterapia até estabilizar. Depois que essas hemartroses conseguem acontecer de forma mais esporádicas, ou que a gente consegue associar, o ponto é esse, quando vocês chegam lá e falam que tem uma hemartrose, mas vocês não conseguem definir muito o que você fez de errado para fazer hemartrose, e simplesmente é espontânea, como é falado às vezes, eu não consigo definir o que eu posso liberar você a fazer. Então, se eu não sei qual é o mecanismo que causa, se é porque você faz um trauma, se é porque você usa, por exemplo, como o Arthur estava falando, que ele conseguiu visualizar que usar o pé de pato piorava o tornozelo dele na hora que ele ia surfar, aquele movimento do pé de pato, eu não consigo estabelecer que movimento eu posso bloquear temporariamente para liberar outros movimentos. Então, primeiro, você tem que passar pela fisioterapia, fazer o fortalecimento e, aos poucos, o fisioterapeuta libera para mim e a gente descobrir qual é o mecanismo que causa essa lesão. E a gente começa a liberar para o trabalho de fortalecimento comigo também. Se pode lá, por exemplo, aí eu falando muito especificamente do Hemocentro que eu trabalho. Se pode ir lá no meu Hemocentro, lá, visitar 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, consegue ir lá, vai começar o fortalecimento comigo. E com a fisioterapeuta ao mesmo tempo, lembrando que ela está lá na sala junto comigo. Mas enquanto está sangrando, então quando está tendo essas hemorragias, esses hematomas ou hemartroses com muita frequência, como eu imagino que foi a pergunta, não, ainda não deve começar a atividade esportiva, até estabilizar. Entendi. Francisco, você tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho sim. Bom, Diogo, a gente sabe que o fortalecimento muscular é extremamente importante para prevenir lesão, para diminuir chances de lesão, mas a gente também sabe que a academia, para quem tem hemofilia, é uma grande fonte de lesão. Então, em que momento a pessoa com hemofilia está orientada para ir para a musculação e que ela não vai ter mais prejuízo do que benefício? Então, eu começo discordando do final. A academia ela é uma chance de lesão para quem faz de qualquer maneira ou para quem não faz a menor ideia do que está fazendo lá. Eu julgo, de verdade, a academia, o centro da academia, se você é bem orientado, o lugar mais seguro que tem para fazer exercício. A gente pensa o seguinte, quando a gente pratica um esporte, a gente, na empolgação, a gente pode passar do limite. A gente tem movimentos para todos os lados, a gente pode fazer movimentos com potência na hora de uma disputa, mesmo que seja de forma lúdica aquela prática do esporte. Na academia, o profissional que prescreveu o treino, ele te avaliou com antecedência, ele sabe qual é a articulação que é mais frágil, a articulação que sangra mais,
Ele sabe aonde são os pontos fracos e que ele não pode pegar pesado. É prescrito uma rotina de exercícios e que normalmente, se você segue um padrão de um volume mais baixo, não exagerar no número de exercícios e tomar cuidado com aquelas articulações que no seu histórico a gente sabe que pode sangrar mais, se a gente toma mais cuidado com exercícios específicos dessa articulação, se você não sangra no primeiro dia de treino, se você não tem nenhum episódio hemorrágico no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, há uma tendência que você não tenha, se você fizer aquela rotina, você não tenha episódios hemorrágicos. Então, é realmente muito seguro. Se você faz da maneira correta o treinamento de força, se você vai para uma academia bem orientado, eu acredito que seja o lugar mais seguro para se fazer exercício. E lembrando a resposta da pergunta anterior, se vocês têm de alguma forma controlado seus episódios hemorrágicos, se você ou não tem sangrado, porque você está fazendo, lembrando bem, você tem que estar fazendo a profilaxia, tem que estar em dia e tem que estar no momento certo. Não é comum, mas acontece de eu avaliar que está fazendo treinamento de força na segunda, quarta, sexta, mas resolveu não fazer a profilaxia, ou resolve ir para a academia de manhã e só faz a profilaxia à tarde. Isso não faz sentido. Então tem que fazer a profilaxia no dia e no momento certo. E tem que estar em dia. A palavra certa é adesão. Você tem que estar com adesão ao tratamento. Se está tudo certo e você tem um bom controle, se você ou controla e não tem episódios hemorrágicos com frequência, ou se só tem quando você faz besteira, é só controlar e não fazer aquela besteira e controlar um treinamento de força que é bem seguro praticar. Entendi. A minha pergunta agora é para o Arthur. Ele falou que tinha, acho que é no tornozelo, na articulação alvo dele, mesmo depois da prática de esportes e da profilaxia, se ele ainda continua tendo sangramento nesse local, ou se teve algum outro local depois disso que começou a sangrar. Então, com a profilaxia e agora também a bicicleta, né, treinando mesmo na bicicleta, meu tornozelo fortalece muito a parte inferior, né, a bicicleta. Então, eu reduzi muito o quadro, né, de lesão em tornozelo, de hemartrose no tornozelo. E depois da profilaxia, só acho que quando mais pancada, né, às vezes excesso mesmo de esforço, que às vezes a gente passa um pouco do limite, né, nos pedais aí da vida, mas não tenho histórico mais assim de articulação-alvo, né, que incha mais de uma vez por mês, né, mas tem um número, né, de vezes para uma articulação ser articulação-alvo, né. Eu não tenho mais assim um histórico de repetição de articulações, né. Eu tô com um problema agora que foi uma lesão no joelho, né. Tomei uma entorse, né, no joelho esquerdo, foi agora, tava 18 dias tava treinando agora para uma prova que vai acontecer dia 12 de janeiro, né, e aí acabei torcendo, uma torção no joelho, e aí tô parado já 15 dias, né, que tô aprendendo agora com essa lesão, né, não sei se foi uma hemartrose, né, foi por conta da ocasião mesmo, né, uma queda, que eu torci o joelho, dei uma torcida, já estava com um problema no menisco, e aí agora tô parado e aprendendo com isso, né, voltando gradativamente na fisioterapia, hoje fiz a 4ª sessão de fisioterapia, e achava que eu não ia conseguir ficar parado, mas aí a gente já vê que tem que parar para poder voltar de novo, né, e aí tô parado, fazendo fisioterapia, profilaxia, andando de bicicleta muito leve, já esqueci a prova, né? Que não tem como mais. Agora é recuperar para voltar a pedalar de novo, né? E aí a coisa da equipe, como o Diogo falou, né? Multidisciplinar, como nunca tive, assim, né, a gente não tem aqui um profissional da educação física, a gente tem que se cercar, né? De alguns profissionais, né? Contratar mesmo por fora, quem tem condições. E aí, meus treinos, né? Eu tenho um profissional que me avalia, né? A cada 2 meses, a gente faz avaliações, eu passo
ele sabe dos problemas que eu tenho e tal, conhece a hemofilia. E através de mim, até a primeira pessoa que ele teve contato com a hemofilia, e acabou se interessando e me auxilia na parte de fortalecimento na academia, né? Aí na bike, eu tenho um bike fit, né, que eu faço para ajustar a bicicleta para o meu corpo. Todas as medidas são feitas tudo certinho aqui. Tem um fisioterapeuta que faz para mim, lógico que é por fora, eu pago. E também aí eu tive um problema, outro esporte que eu desisti, que eu acabei esquecendo de falar, que foi a corrida de rua, né? Eu comecei a treinar na pandemia, que eu era acostumado a pedalar só com os amigos e tal. E aí o pessoal na pandemia se afastou, deu uma parada de pedalar. E aí eu comecei a correr, que era a única coisa que eu dava pra fazer sozinho aqui na rua. E aí eu comecei a correr devagarinho e tal. Tava fazendo já os 5, né? 5 quilômetros correndo e tal. Não pretendia passar muito daquilo. Tava gostando, só que aí sentia muito o joelho. Aí eu procurei também um outro profissional de fisioterapia aqui que ele avalia a questão de palmilha, né, de tênis, de pisada e tal, para ver o tênis correto, para ver o que era, né, que estava causando aquela dor no meu joelho. E aí eu descobri que eu tinha 1 centímetro de diferença de uma perna para outra e aquilo estava acabava comprometendo a minha perna esquerda, né, estava tendo sobrecarga e acabou machucando meu joelho. Aí eu fiz uma palmilha diferenciada, melhorou um pouco a dor, só que a corrida não deu para continuar, mas a caminhada já melhorou muito essa palmilha com essa diferençazinha de tamanho, né? Então, tudo isso que a gente vai se adaptando, né? E tentando se adequar à realidade. Eu posso, eu posso falar um pouquinho? Eu juro, Pode, eu me pode. incomodo, como eu sou o profissional aqui, minha preocupação é parecer um vilão. Juro, gente, minha ideia não é ser vilão. Por favor, não me interpretem mal. Mas, por exemplo, qual seria a minha orientação pro Arthur? Assim, quando ele falou de corrida, eu internamente já fiz assim, já fiz uma careta. O que eu já pensaria de antemão? Por isso que é interessante, eu falo isso porque é interessante a procura, a conversa com o profissional e aí com o fisioterapeuta. Os hemocentros que não tem um profissional de educação física, conversa com o fisioterapeuta antes de começar a atividade. Porque eu consigo, assim, se você fala com antecedência que o seu histórico, desde criança, adolescente, é tornozelo, sem artrose de tornozelo, você fala assim, Diogo, eu quero correr. Eu falo, vamos pedalar? Vamos nadar? Vamos fazer outra coisa? Porque, assim, se você fala em caminhar, ok. Se você fala que você tem uma artrose de cotovelo e você quer correr, eu falo, pô, vamos tentar. Mas você fala que você tem uma artrose de tornozelo com frequência e você fala que quer correr, eu confesso que eu vou muito pelas beiradas tentar tirar essa tua ideia da cabeça. Porque é inevitável. E aí eu não falo não só tornozelo, porque se você tem um tornozelo que sangra com muita frequência, tem uma artrose com muita frequência, há uma tendência de você ter perda de mobilidade desse tornozelo a médio e longo prazo. Se você já tem uma artropatia, você provavelmente tem problema na dorsiflexão, no movimento do tornozelo. Se esse tornozelo tem um movimento um pouco bloqueado, vai refletir no joelho e vai refletir no quadril. Isso para qualquer indivíduo. Eu não estou falando uma pessoa com hemofilia, não. Estou falando para qualquer indivíduo. Vai refletir. Então, por exemplo, se você tem chance de ter uma artrose em joelho, se você corre com um tornozelo ruim, pode ser que você comece a ter uma artrose em joelho por causa disso. Porque o tornozelo era ruim. Não funcionava como deveria funcionar na corrida. Então, juro que eu não quero parecer vilão, mas, por exemplo, isso é algo que eu pediria com calma, com cautela, para não fazer. Correr para quem tem uma artrose de tornozelo com muita frequência. E aí, só para pontuar, para não parecer vilão mesmo, se a gente fala em corrida, eu não estou proibindo a corrida, a ideia não é proibir. Na verdade, eu odeio proibição. Assim, quando a gente fala aí, esse esporte não pode fazer, às vezes eu falo com muita dó. Por exemplo, futebol, eu sempre falo, não te escondo, assim, futebol, da maneira como se jogar futebol, eu não consigo ser a favor, tá? Eu não consigo, porque
minha preocupação não é com você fazendo futebol. Minha preocupação é com seus coleguinhas jogando futebol com você. São seus amigos. Eles não vão aliviar no jogo. Então você vai acabar se machucando. Só uma questão de tempo. Não é talvez você vai se machucar. Você vai se machucar. É só uma questão de tempo. Você fazer chute a gol, você chutar, cobrar pênalti, eu não vejo problema. Não acho que goleiro é uma boa posição para hemofílico. Mas eu acho que assim, fazer chute a gol e você chutar a gol, normalmente eu não vejo problema. Mas, por exemplo, corrida, que é o que a gente estava falando, para não fugir muito da ideia. Sem artrose de cotovelo e você quer correr, eu não vejo problema se você vai fazer isso por 20 minutos, mas dos 20 você não vai correr 20, você começa, sei lá, você começa caminhando 10 para testar, dar uma trotada de 1 minuto, do 10º até o 11º minuto você trota, e de 11 até os 20 você caminha de novo, isso um dia. No outro dia, 1 minuto, você aumenta para 1 minuto e meio. Não às vezes no outro dia, mas a cada semana você aumenta 1 minuto na corrida. Vai sentindo o teu tornozelo, o seu joelho, ver se eles aguentam. Para em algum momento, possivelmente, você conseguir correr por 20 minutos sem parar. Mas você do nada já querer começar a correr 20 minutos, essa recomendação, na verdade, eu não prescrevo para ninguém. Eu trabalho também em academia e não importa se tem lesão, se não tem lesão, se você nunca correu na vida, eu peço para alternar caminhadas e corridas. Isso já é uma orientação geral que eu faço. Entendi. Alane, Tem até aqui uma pergunta. Alane, tem umas perguntas no chat. Isso que eu ia falar. Eu posso só furar a fila, aproveitar aqui no raciocínio? Pode. Diogo, como é que fica a orientação de prática de esporte para quem tem prótese de joelho? Tá, essa pergunta é muito fácil de responder, não é nem um pouco fácil, mas, bom, isso tem que ter, de novo, é multidisciplinar. A gente tem, tipo, eu procuro me cercar com quem operou, se eu puder falar com ele, para saber como é que tá essa prótese. Essa prótese tem 15 anos, se tem 10 anos, se tem 20 anos, as próteses podem durar muito tempo, mas a gente tem que tomar cuidado para também não diminuir o tempo de duração dessa prótese. Então, se é uma prótese de joelho, eu me preocuparia um pouco com... Isso tem que ser conversado, isso tem que ser pensado caso a caso, principalmente com o fisioterapeuta e com o cirurgião. Mas, principalmente, a prática acaba acontecendo com o fisioterapeuta que atende. Mas, via de regra, eu confesso que eu limitaria esportes de impacto. Esporte que tenha trauma no joelho. Para preservar a prótese. Eu não quero que você... Se você vai ter que trocar essa prótese daqui a 15 anos, eu não quero que por uma prescrição minha você troque daqui a 5. E fique trocando a cada 5 em vez de trocar a cada 15. Então, eu quero que ela dure o máximo possível. Então, a gente tem que preservar a prótese. Na verdade, é pensando nisso que eu penso em tomar cuidado com o esporte a ser praticado. Então, a pergunta que tem aqui no chat, eu não sei também se você vai conseguir responder, mas do Rômulo Marques. Ele está falando que é pai de hemofílico, né? E o filho dele faz profilaxia 3 vezes na semana. Sangra quando faz atividade física. Aí a pergunta dele, sua dose não estaria baixa? Não posso responder, não sei responder isso. Quem responderia isso é o hematologista. Mas assim, vamos tentar responder o que eu posso. O que eu posso falar da minha função, da minha área, que é o que você falou aí, tá na história, de que sangra, assim, faz profilaxia e sangra quando faz o exercício. Primeira coisa que eu deveria analisar, que o fisioterapeuta no Hemocentro, que você leva o seu filho, vai tentar analisar se o exercício está sendo feito da melhor forma. Se o exercício, assim, primeiro, o exercício é interessante? Esse exercício que está sendo feito, ele é interessante? Ele é perigoso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, são movimentos em que o seu filho faz de forma inadequada? O movimento não está problemático, o problema é a forma como o seu filho está fazendo. E aí a gente tem 2 saídas. Dar um passo atrás e fazer um exercício que seja mais fácil, até que ele aprenda a fazer esse movimento de forma melhor. Isso às vezes leva tempo. E terceiro, se está fazendo no momento certo da profilaxia, sei lá, está fazendo a profilaxia de manhã cedo e está fazendo exercício no final da noite, ou está fazendo exercício no mesmo dia da profilaxia, mas está fazendo o exercício antes da profilaxia. É complicado responder isso, mas assim, desculpa a forma genérica como eu estou falando, mas
Seria um caso assim, tá lá comigo, marcou consulta comigo, a gente avaliar com muita calma, eu poderia responder de forma melhor, mas no geral da parte que me cabe, será que tá fazendo o movimento certo? Ou será que tá fazendo, é o que eu falei lá no começo, será que tá fazendo, às vezes o movimento tá tudo certo, mas será que não tá fazendo demais? Será que deve, sei lá, está fazendo por 40 minutos a atividade, por meia hora, parece pouco, mas será que ele não deveria estar fazendo 10 minutos para começar? É complicado responder, mas desculpa se foi de forma muito genérica. Entendi. Arthur, o que você, a sua experiência, o que modificou na sua prática de esporte é a profilaxia? Teve muita diferença? Teve pouca diferença? Quando você começou a fazer a profilaxia, o que você ganhou com essa prática de esporte? Não, ganhei a possibilidade, né, de praticar esporte, né, com a profilaxia. Foi como eu consegui manter, né, a rotina de treino, de fazer exercício, de ir para academia, né. Apesar de não ter, a academia não machucar tanto na academia, né, mas com a sequência de treino você acaba sentindo um pouco, né. Mas você fez algum exame antes para começar essa prática de esporte ou não? Não, eu fiz as avaliações, né, na academia, para fazer o que eu Médica, essas podia. coisas não fez? A farmacocinética eu fiz. Fiz sim esse exame lá para ver como é que o fator funcionava no meu corpo, né. Aí eu tomo justamente a profilaxia nos dias de treino mais intenso, né. E que o meu treino se adequou aos dias da profilaxia, né. E foi com isso que possibilitou praticar esses exercícios. A gente tem uma outra pergunta aqui no chat, de uma mãe, Tatiana Garcia, mãe de hemofílico A moderado. Ele não tem indicação para profilaxia. A academia é recomendada para ele tem 13 anos. Tatiana, né? Isso. Então, Tatiana, talvez a resposta um pouco genérica ainda, desculpa. Mas só para vocês. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a minha linha de raciocínio, só para vocês entenderem. Mas possivelmente sim. O moderado, por que é genérico? Porque o moderado, ele me dá uma certa dor de cabeça na hora de responder isso. O hemofílico leve, há uma tendência de eu liberar muita coisa. Muita coisa para se fazer. Isso de uma forma geral, tá? Mas você tem que avaliar caso a caso. O hemofílico grave, normalmente, eu peco na hora de prescrever, na hora de liberar, eu gosto de pecar pelo excesso de precaução. Então, se eu acho que ele consegue X, eu passo metade de X para ele. E aí avalio como ele vai ficar. No retorno a gente conversa e eu vou aos poucos liberando mais exercício, mais carga. Eu vou liberando uma atividade mais intensa, aos poucos. Quando a gente fala de moderado, eu faço algumas perguntas básicas, como você está fazendo... No moderado não faz profilaxia, mas se tem alguma articulação que sangra com frequência, se sangra, qual é a frequência, se tem artropatia. Porque tem moderados que, quando eu pergunto tudo isso, as respostas são muito parecidas com os hemofílicos leves. Não tem sangramento, a articulação é perfeita, sangra quando faz muita besteira, tem que ter um trauma muito grande para sangrar, tem que só faz fator quando vai fazer alguma cirurgia. Mas também tem hemofílicos moderados que sangram muito parecidos como sangra o hemofílico grave. Então, se, por exemplo, ele se comporta como o hemofílico grave, a parte clínica dele, eu vou tratar, na hora de prescrever, como eu trataria um hemofílico grave. Assim, pela faixa etária. Pela faixa etária dá para liberar tremendo esforço, dá para liberar para a academia sem problema. O ponto é, tem ou não tem hemartrose, tem ou não tem articulação-alvo. Se não tem, a tendência é liberar. O ponto básico no geral, a ideia é que a gente libere para que faça 2 vezes por semana, não passar de 3 nesse primeiro momento. Até pela faixa etária, e aí a gente está falando de 13 anos, 13 anos a gente não libera mais do que isso mesmo, na verdade, para qualquer indivíduo de 13 anos. A gente não libera é forte demais, mas
A gente pede para que não faça mais do que 3 dias por semana, porque não faz sentido, não tem sentido. Você quer praticar atividade outros dias da semana, vai fazer alguma atividade mais lúdica, praticar algum esporte. Mas a academia não passar de 3 dias por semana mesmo, qualquer indivíduo de 13 anos. Eu vi que alguém perguntou mais, mas eu confesso que eu não consigo ler aqui. Eu fico falando e eu não consigo ver as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o Arthur, depois eu vejo a pergunta lá do chat. Só para saber se teve alguma história assim engraçada ou interessante. Engraçada pode ser feliz ou pode ser assim chato, entendeu? Que aconteceu na vida dele, em alguma prática de esporte dele. Ele se machucou, ele fez alguma coisa, algum fato que marcou na cabeça dele. Se ele não tiver, o próprio está desligado seu microfone. Aqui. Agora, tá acontecendo comigo uma coisa. Eu troquei de bicicleta esse ano e não sei o que é que tá acontecendo. Quer dizer, na verdade, até sei, eu ando com pedal de clipe, né? Que é onde você fica com o pé preso no pedal o tempo todo, girando. Aí você ativa outra musculatura, né, da perna e tá sempre pedalando. Só que esse pedal que eu comprei, ele não folga, né? É um pedal difícil, né? De um pouco de soltar. E eu não vi isso na hora da compra, né? Porque um primo meu pedalava com esse pedal, ele é mais fácil de você encaixar e tal. Só que aí, como eu tenho essa redução, né, no movimento do tornozelo, eu não consigo fazer o movimento todo para soltar ele rápido, né, com força, né? E aí acontece que eu tô caindo em todo pedal que eu vou, véio. Toda pedalada que eu vou, eu tô caindo, né? Então aí que você pedala, assim, não em pedais mais técnicos, né? Uma trilha no meio da mata, às vezes você tem que parar e aí não consigo tirar, eu caio pro lado. E tá sendo bem difícil para mim, né, esse período, porque eu já marquei para o reajuste hoje para ver se o cara conseguia folgar ele mais ou fazer algum jeito, então eu vou ter que trocar esse pedal. Já era para ter trocado, mas acabei não trocando ainda, tô tentando. Mas nos pedais mais técnicos mesmo, eu estou tendo um pouco de dificuldade e acaba sendo um pouco engraçado, porque você fica sempre o cai-cai, né, velho? Fica complicado. Mas até agora as quedas leves, né? Você não tinha me machucado tanto, senão essa agora do joelho que foi mais grave, né? Mas no esporte não, no surf nunca me cortei, né? O pessoal tinha aquela preocupação com a quilha, né? Da prancha, que realmente se você não tiver cuidado, ela pode cortar, né? Nunca me cortei no surf. Mas assim, também no surf eu também tenho um problema pela redução do movimento do tornozelo, né? Que às vezes eu fico em pé, mas na hora de executar, né? Os movimentos, o corpo não atende bem, né? Que você precisa ter bastante mobilidade no tornozelo, todo o movimento do surf é em tornozelo. E aí surf para mim é só mais diversão, né? Tem uma prancha grande que chama fanboard, né? Que é já um surf já de diversão mesmo, fã, né? De divertido, né? E aí eu faço movimentos mais suaves, né? Não tem aquele surf tão radical como a gente vê aí nos campeonatos, né? Mas para mim também é gratificante estar na água, né? Mas assim, engraçado, só a gente que leva na graça, né? Vai cair, não é nada Não é engraçado. nada engraçado. Eu sempre capacete, né? Sempre protegido. Eu posso falar da parte, pontuar um ponto, parte técnica aí, tomando Pode. correndo, antes de parecer chato. Ele falou do pedal, né? Do pedal fixo. Então, isso, eu já tinha conversado com o Arthur, né, antes. Acho que eu comentei isso antes. Da história do pedal. O pedal, eu vejo 2 pontos. Não sei se preocupante é a palavra, mas assim, ficar de olho nessa história do pedal fixo. Primeiro, o pedal fixo favorece a você dificultar, porque a ideia dela é que o seu pé não escorregue por qualquer coisa. Então significa que para sair da bicicleta quando você perder o equilíbrio vai ser muito mais difícil. Você tirar o pé do pedal para botar no chão, para não cair, também é muito mais difícil.
esse é o primeiro ponto. Isso pode favorecer torção de joelho. E aí pode favorecer lesão de menisco. Então, eu não sei, por exemplo, se tem histórico, por exemplo, de hemartrose de joelho, seria interessante o uso do pedal fixo, de pé preso. Tem que avaliar, por exemplo, é necessário para a competição? É óbvio que vai perder performance. É óbvio que se você não conseguir fazer o movimento de subida, você vai perder potência, então vai atrapalhar na hora de botar potência no resultado. Mas se a ideia é fazer competir por competir, será que não vale a pena usar se der, assim, confesso que mountain bike não é um esporte que eu entenda muito fácil, não é um esporte do meu meio. Mas se é possível, só perde performance, mas é possível pedalar com o pé solto, né? Talvez valha a pena usar o pé solto. O outro problema é tomar um pouco cuidado aí, não só no mountain bike. Se você, por exemplo, faz atividade, vai para academia fazer bicicleta, ou naquela bicicleta de spinning, ou na bicicleta convencional, e que você prende o pé, você consegue prender o pé, não precisa ser aquele de clipe. Quando você prende o pé, você ativa mais pessoas. Você tem que usar mais pessoas. Então, se já tem, por exemplo, um histórico muito grande de hematoma de pessoas com frequência, se acontece com muita frequência hematoma de pessoas, não acho interessante, por exemplo, pedalar com o pé preso. Então, mais cuidado quando for escolher a bicicleta, que é um excelente exercício, mas, por exemplo, pode ser ruim para pessoas. Se você pensa em prender o pé. A gente Foi uma, tem até foi uma coisa que eu nunca tive, foi esse hematoma aí de pessoas, né? Nunca tive nessa região. Eu tive um estiramento na coxa, mas faz muito tempo, na parte interna da coxa esquerda, mas nunca tive esse hematoma de pessoas, que eu sei que é bem, bem grave, né, de tratar, Uhum. mas eu nunca tive. E também meus dois filhos tiveram. até então não tinha histórico de lesão, até a corrida eu não tinha histórico de lesão em joelho, não tinha. Tem que começar até agora, em 2020. Mas aí, tratando agora a fisioterapia para voltar. Temporada 2021 agora. O que eu observei aqui nos comentários, vocês estão me ouvindo? Por exemplo, eu tenho o Biratã e a Josicleide, são de épocas diferentes, né? A Josicleide tem um filho, de 11 anos. O Biratã já é adulto, né? Eles comentam mais ou menos a mesma coisa. Porque o Biratã falou que na época dele não e ele não fez alguns esportes. Ele falando, eu acho que a profilaxia tem o problema do sangramento, né? Então, independente de essas, né? Ainda temos esse problema, né? Que a gente tenta resolver justamente por não ter um profissional no mercado aqui, como é o caso de yoga aqui no Rio de Janeiro, que a gente deveria ter em todos os hemocentros, né? Essa é a nossa preocupação, né? A gente deveria ter em todos os hemocentros para especialidade para todo mundo, né? Eu acho que tem. Deixa eu ver se tem. Eu acho que tem. Vamos. Caso de um trabalho multidisciplinar com um professor de educação física, o hematologista para adequar a dose para o paciente, realizar essa atividade física. Como é que ocorre o trabalho do profissional junto com o hematologista? Então, a gente trabalha junto. Mas, por exemplo, o adequar a dose, eu não entro nesse ponto. Eu não entro na dose. Então, a conversa com o hematologista, ele está em profilaxia, o hematologista normalmente é ele que encaminha para mim. O encaminhamento vem via hematologista, na verdade pode vir por 3 vias normalmente. Ou é o hematologista que encaminha para mim, ou é o fisiatra, ou é a fisioterapeuta. Lá no Hemorrio, aqui no Hemorrio, é uma fisioterapeuta mulher, a Camila. Ou ela avalia e me encaminha.
eu não me meto na história da dose, nunca me meto na história da dose, não faria sentido. Mas a gente avalia a história clínica do paciente. A gente avalia os sangramentos. Para mim, é interessante que ele esteja em profilaxia e não esteja sangrando. Assim que ele tem que treinar. Ou que, pelo menos, foi o que eu vou bater na mesma tecla que eu falei anteriormente, que a gente saiba por que ele sangra e normalmente é porque ele faz alguma besteira. Quando eu digo besteira, é porque ele pisou no buraco e torceu o tornozelo. Quer dizer, foi bem específico. Ele teve um trauma, alguma coisa bateu no joelho dele, bateu no tornozelo, bateu no cotovelo e causou o trauma. Não é porque do nada ele acordou com hemartrose. Então a gente precisa analisar esse histórico para ver se vale a pena fazer exercício e como vale a pena fazer exercício. Se a gente tiver acesso à farmacocinética, é espetacular. Para mim isso é a parte interessante. Ter acesso à farmacocinética. Saber qual é o melhor horário do dia para fazer o exercício, e não a dose que ele está tomando, e sim qual é o melhor horário do dia que ele está fazendo o exercício. Isso sim é importante. Eu acho que você até já falou isso, mas queria que você falasse novamente. Quais são os esportes que você indica e o que você não indica mesmo, assim? Ou que você fala assim que tem que ser modificado, talvez, assim, adaptado. Você... Então, via de regra, qual é a regra? Primeiro, se possível, você tem que estar em profilaxia. E quando eu falo profilaxia, eu falo em adesão. Não adianta estar em profilaxia e não tomar o medicamento no dia e na hora correta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é muito delicado eu falar os esportes que eu indico ou que eu não indico. A palavra adaptação ela é muito importante aqui. Quando a gente pensa em adaptação, dá para se fazer quase tudo. Se a gente pensa em adaptar um esporte, dá para se fazer quase tudo. Historicamente, por exemplo, o que eu já liberei lá? E aí, liberei de forma adaptada, em conversa com o hematologista e com o adolescente, que era um adolescente. Liberei, por exemplo, um Muay Thai para ele fazer. E aí, só para você entender, eu não liberei para fazer um Muay Thai, que é uma luta que, em tese, em teoria, tem contato físico, em tese tem trauma. Eu liberei da seguinte forma: ele sim podia praticar, só que ele não podia bater, por exemplo, no saco de areia, naquele saco duro. Eu falei, não pode. Tem uma manopla de espuma bem leve, que é uma espuminha bem fininha, que ela é leve demais. Que ela é como se fosse um colchonetezinho, da espessura de um colchonete. Ele podia socar e chutar aquela espuma. Não podia competir, não podia fazer luta contra ninguém. Era mais uma parte física da luta e uma parte técnica, aprender a chutar, aprender a socar, mas não com trauma. Ele funcionou muito bem, ele praticou aquela atividade por 1 ano, saiu porque, se eu não me engano, o instrutor não pôde mais dar aula. E depois ele, por exemplo, foi para capoeira, e está na capoeira até hoje. Mas, por exemplo, a capoeira, citar algo de adaptação. Existe na capoeira uma ukulele, que é aquela luta com as madeiras, né? Para bater uma madeira na outra, que em alguns lugares usam até facão. Eu falei, ok, isso aqui, parece que na apresentação que ele ia fazer ia ter uma ukulele, que era madeira. São 2 indivíduos, um batendo madeira na madeira do outro. A chance de pegar a madeira na mão não é pequena. Eu falei, beleza, libero. Garrafa PET. Não vai ser madeira. Se não usar garrafa PET, eu não vou liberar. Usou garrafa PET, fez e não teve problema. Então, assim, dá para liberar praticamente tudo. O que normalmente eu tenho mais receio? Competição. Ou disputa. Coisas que você se empolga disputando. Eu falei no começo, assim, eu não gosto de proibir muita coisa, mas, por exemplo, eu vou citar 2 coisas. Uma muito comum, que talvez aí vocês me vejam como vilão, e outra talvez não tanto. O futebol, de uma forma geral, eu não recomendo. De verdade, eu não recomendo. Como eu falei anteriormente, aquilo não pode causar uma lesão. Aquilo talvez não cause uma lesão. Aquilo vai causar uma lesão, é só uma questão de tempo. E, por exemplo, crossfit ou parkour, não sei se vocês conhecem parkour, aquela atividade de pular na parede, saltar uma parede, um muro, que é um esporte. Não recomendo de forma nenhuma. Só pontuar algo que o Arthur falou lá no começo, que eu quase esqueci: jiu-jitsu. De uma forma geral, é um esporte que você tem que fazer
deslocar alguma articulação do coleguinha, do indivíduo com quem você está lutando. Você tem que dar uma chave de braço, uma chave de perna. Faz parte do esporte. Então, eu não sei como adaptar essa atividade, porque você tem que ou derrubar, significa causar um trauma, ou fazer uma torção da articulação desse indivíduo. Então, eu não consigo indicar jiu-jitsu. Eu acho que é uma contraindicação também. Quase esqueci, Arthur, de falar isso. Mas lembrei agora. Obrigado, Alane. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? O Francisco quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo, Francisco? Tô ouvindo. Não, eu acho que essa questão, né, que a gente precisa frisar, a adaptação do esporte. Eu também vejo, mesmo quem não tem lesão, a oportunidade de fazer atividade física é muito grande. Ou mesmo quem não tem lesão, a oportunidade de fazer atividade física é muito grande. A grande questão é respeitar um limite, né? Mas eu vejo que muitas vezes entender qual é esse limite é uma dificuldade. Porque a gente ouve muitas vezes dizer que quem tem hemofilia pode fazer tudo, ou quase tudo, mas que na verdade existe bastante limitação. Francisco, acho que parou o áudio. Ficou ruim o áudio. Eu acho que tá ruim o seu áudio. Enquanto isso, Né? Josiclei. Mas eu não tô encontrando. Peraí. Oi, posso tentar de novo? Vou voltar aqui para ver. Francisco, tá muito ruim o áudio, tá picotando pra caramba. Vogal. Não, acho que a Eu questão acho que mesmo tá é falar de assim. Meu adaptação. filho tem 11 Adaptação acho que é o mais anos, tem importante. vontade de rodar de bicicleta. Acho que é isso. Se ele pode andar de bicicleta. Se eu tiver errado, Josicleides, você pode até falar agora, perguntar novamente, mas eu acho que é essa. Que ele tem 11 anos e tem muita vontade de andar de bicicleta. Se ele pode andar de bicicleta. Então, de novo, desculpa a resposta possivelmente mais genérica, não tão específica. Mas eu precisaria entender se a articulação, o equilíbrio, se ele consegue andar sem cair, como é que vai ser essa história. Mas sim, assim, via de regra, se não tem uma articulação muito debilitada, se não tem uma artrose, se não tem episódios hemorrágicos muito frequentes, se não sabe andar, a recomendação vai andar capacete, cotoveleira, joelheira. Tem que andar com isso. É chato, é feio, meus amiguinhos não vão andar com isso. Tem que andar. Isso não vale a pena abrir mão dessa segurança. Não faz ideia de como andar. Começa andando com aquela rodinha do lado, com aquela rodinha extra. E aos poucos vai tirando. Então, assim, eu não vejo a proibição. Eu vejo só uma preocupação importante no equipamento de segurança. E o equipamento de segurança é capacete, cotoveleira e joelheira. E, se for necessário, nesse primeiro momento, talvez o uso daquela rodinha extra, das rodinhas extras, e aos poucos ir tirando. Foi assim que eu aprendi. Eu andava com as duas rodinhas, e depois eu tirei uma, depois eu tirei a outra. Meu pai me ensinou assim. Não vejo, de novo, teria que avaliar especificamente, mas não vejo por que não. O Francisco queria falar mais alguma coisa? Porque ele ficou sem áudio. Eu queria só contribuir aqui uma coisa que eu não falei até agora, que o esporte também tem me ajudado muito, é a questão do controle de peso, né? Como eu tenho um problema no membro inferior, né, tornozelo, quanto menos peso eu tiver, menos carga nessa articulação, menos lesões, menos hemartrose eu vou ter nessas lesões. Eu já percebi que quando eu começo a passar de 80 quilos, eu começo a sentir, né, não que eu esteja já perto disso assim. Hoje eu tenho 78 quilos, mas quando eu começo a passar muito de 80, 85, eu já começo a sentir mais dificuldade, né? E aí a bicicleta tem me ajudado muito nisso, né? A manter sempre
um peso ficar mais leve, vamos dizer assim, né? E diminuir essa. Você faz dieta, alguma coisa, ou Arthur? Não, é uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu tenho eu acredito que eu me alimente bem, né? Eu não tenho o hábito de comer muita besteira assim, né? Refrigerante. Agora foi uma coisa que eu nunca fiz que talvez se eu quiser, talvez treinar um pouco mais forte para o ano que vem, eu tenho que procurar um nutricionista, né? Já nunca fui por conta disso, que essa questão equilibrada, fazer aquela coisa certinha ali, eu não sei se eu consigo, não. E eu nunca fui na nutricionista, nunca tive uma dieta, não. O Arthur, perfeita a colocação. Desculpa me intrometer assim. Achei perfeita a colocação da história do peso. Porque assim, a gente tá falando muito, tá batendo muito na tecla do exercício e do esporte. E aí, meu medo é que isso pareça ser um ganho que vocês tiveram como uma opção a mais por causa da profilaxia. Então agora eu posso, se eu quiser, fazer exercício físico. Na verdade, o raciocínio não deveria ser esse, não. Na verdade, assim, o exercício físico é espetacular. O esporte é muito interessante, mas o exercício físico regular, ele ajuda na manutenção do peso, ele ajuda na prevenção de novas hemartroses, ele fortalece a musculatura, a gente tem maior qualidade de vida pelo exercício físico, com a rotina regular de exercício físico, a gente previne o que está acontecendo agora, por exemplo, o tempo de vida, a expectativa de vida está cada vez maior. Então, coisas que não aconteciam antigamente, como aparecimento de diabetes, aparecimento de hipertensão, estão aparecendo com mais frequência. Então, o exercício físico ajuda a evitar que essas doenças crônicas se instalem. Mesmo que elas se instalem, mesmo que você já tenha essa doença crônica, você consegue controlar ela de forma muito melhor com a rotina de exercício físico regular. Então, essa parte do controle do peso é espetacular. Então, se você tem, por exemplo, hemartroses com muita frequência em tornozelo e joelho, se você ganha peso, vai aumentar. Então, a ideia, um dos objetivos, principalmente da atividade aeróbica, da caminhada, da natação, do pedal, é ajudar o controle desse peso. Puxando o gancho da nutrição, o exercício físico não faz milagre. O exercício físico não infelizmente, eu não posso puxar a sardinha para o meu lado, o exercício físico não é o maior, o que causa maior benefício no controle do peso. A alimentação adequada é tão importante ou até mais, se a gente pensa em emagrecimento, a alimentação de forma adequada, o nutricionista, com a ajuda do nutricionista, é tão ou mais importante do que o profissional de educação física nesse momento, na hora de baixar o peso. Então, assim, pensa para renovação de ano, tá? Para 2021, procurar um nutricionista, Arthur. Uhum. Começando já agora no Natal, não exagerando. Eu não sei se eu digo Natal porque é maldade, né? Mas assim, já começa a pensar, pelo menos. Vamos ver. Temporada 2021. Sim. E treinador de bike também. Tem que acontecer pra isso. Sim. A Flávia até perguntou aqui, eu acho que se tem um tênis, se é para andar de bicicleta de tênis, descalço, como é que é? O que você indica? A atividade descalço é um risco sempre, porque ele pode bater o pé em qualquer lugar. A gente sempre pede para fazer os exercícios, a atividade com um calçado fechado. E um calçado que não saia do pé com facilidade. Então, aquele chinelo de dedo e que pode escapar do pé com muita facilidade, a gente está aumentando o risco dele tropeçar, dele prender o pé. A gente sempre pensa nesse risco. A ideia é que seja um tênis fechado e que não escorregue no pedal. Assim, não tem um tênis específico para... Assim, a gente fala em competição, a gente tem, por exemplo, pedaleira específica e tem sapatilha específica. Mas se a gente pensa pedalar para o lazer, não tem. Só pensa que seja algo seguro e que não deixe o pé escorregar e que, se possível, seja fechado no pé. E o Francisco terminou aí? Tá conseguindo falar agora? Não, Alane, pode prosseguir. Acho que o Rômulo fez alguma pergunta. Eu não consegui ler. Por ser o futebol o esporte culturalmente forte entre nós, não seria ele uma boa porta de entrada para outros esportes?
todo esporte coletivo integra o hemofílico, como outros jogos. Nesse sentido, não seria o futebol um bom chamariz para outros esportes? Então, eu vou levantar a bola para o outro caminho. Se você pratica um esporte específico e você, toda vez que você pratica, ou com muita frequência, você volta com o tornozelo inchado ou com o joelho inchado. Ou porque você leva uma bolada, vem com um hematoma de coxa, sei lá. Porque já veio acontecer. Será que sangramento frequente não vai te causar medo de praticar outros esportes? Eu vejo muito frequente vir para mim na consulta. Eu falei, vamos fazer tal exercício, mas eu posso? E já, você pode fazer, mas eu sangro com muita frequência. Meu medo é que cause esses sangramentos recorrentes, causem medo de praticar novos esportes. O complicado do futebol é que é o esporte do Brasil. A gente teve esse azar na hemofilia que aqui é o esporte mais praticado. Mas tem muita gente que não gosta de futebol, que prefere jogar vôlei, jogar... É que eu tô achando... eu tô começando a falar... Vou falar dos esportes, eu não sei se eu vou gostar de nenhum aqui no final das contas. Mas esses esportes coletivos, a gente tem que tomar muito cuidado com... A gente tem que pensar na balança de risco e benefício. Eu acredito que o futebol seja muito interessante para inserção, mas eu acho que o risco dele é muito maior do que o benefício. E o meu medo é que ele cause um medo na pessoa que está fazendo de não querer fazer mais nada. E não o contrário. Voltei. Porque eu tô aqui com a minha filha, deixa eu ver aqui. Rômulo, falou alguma coisa da profilaxia. Eu confesso que eu não consigo ler a pergunta toda. Você consegue ver ela aí? Boa observação. Mais uma profilaxia adequada e dose de fator compatível, o paciente não sangra. Então, não existe não sangrar. Quando a gente fala em profilaxia, a gente está evitando que ele sangre por qualquer besteira e a gente está diminuindo o risco de sangramento. A profilaxia não é um milagre, não é um remédio que vai... vou usar a palavra cura. Que ele vai curar o paciente naquele momento, aquele dia que ele está fazendo. Ele só diminui o risco de sangramento. Então, diminuir o risco não é zerar. Então, se você fez a profilaxia e você for lutar boxe e você tomar um soco, você vai ter um episódio hemorrágico. Não adianta o quanto você faça de profilaxia. Então, a profilaxia é para facilitar que você pratique os esportes que você quer praticar. Por exemplo, sem profilaxia, você pode sim ir para academia, você indo para musculação, talvez na musculação você sangrasse. Talvez se você vai jogar, por exemplo, tênis ou golfe, eu estou pensando em esportes que não haja contato físico, que não haja risco de trauma de indivíduo com indivíduo. Se você vai praticar um desses esportes, pode ser que sem profilaxia você não conseguisse, você fosse sangrar. E a profilaxia faz com que você pratique esse exercício e não sangre. A profilaxia está aí, que você consiga ir andando. A ideia é a qualidade de vida. Assim, eu moro no 5º andar. Se eu inventar de andar do térreo até meu apartamento, meu joelho vai sangrar, sem profilaxia. Com a profilaxia você consegue fazer numa boa. A ideia da profilaxia é essa. E não que você possa fazer qualquer coisa. Está liberado para fazer tudo porque eu não sangro, porque eu estou fazendo o medicamento. Isso, infelizmente, não existe. Eu espero que isso exista um dia, tá? Mas, infelizmente, isso não existe ainda. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Francisco, aí? Tenho não, Alane. De nada, Romulo. Então, assim, eu queria que vocês falassem se tivessem algum conselho, alguma coisa para quem está querendo começar agora. Para quem não tem, por exemplo, para quem tem e para quem não tem um profissional para ajudar, vocês me indicariam? Posso falar primeiro? Pode. Claro. Então, a recomendação que eu tenho para vocês, principalmente para quem não está no Rio de Janeiro, para quem não pode ir lá no Hemorrio, lá no Hemocentro do Rio de Janeiro, é que vocês procurem os fisioterapeutas do Hemocentro de vocês. Eles têm total conhecimento para ajudar vocês.
para ajudar a iniciação desse esporte. E o que eles podem não conhecer é o esporte em si, talvez eles não tenham a vivência daquele esporte. E aí seria interessante eles criarem uma ponte com um profissional. Assim, vocês precisam de profissionais informados, formados e informados. Então vocês precisam do fisioterapeuta que trabalha com vocês no hemocentro de vocês. Caso não tenha um fisioterapeuta no hemocentro, mas o hematologista tem um fisioterapeuta que indique, vá nesse fisioterapeuta. Ele vai fazer uma avaliação e ele vai te indicar a atividade interessante a ser feita. Quando for indicar essa atividade, você deve procurar um profissional de educação física formado. E ele deve conseguir ter acesso ao fisioterapeuta do hemocentro que vocês frequentam, para que eles conversem entre si. Eu, em 2015, eu entrei no hospital no Hemorrio em 2015 e eu não sabia absolutamente nada sobre hemofilia. Então eu me cerquei dos melhores profissionais, das hematologistas, da fisioterapeuta, me cerquei de todo mundo, fisiatra, ortopedista, me cerquei de todo mundo, todos os profissionais, e estudei o máximo que eu pude, conversei o máximo que eu pude, e trabalho o máximo que eu posso. Essa vivência do dia a dia do hemocentro. Isso me fez ganhar cada vez mais conhecimento. Então, o profissional de educação física do município que vocês moram, eles podem agora não ter conhecimento sobre hemofilia e como ela se comporta. Mas se vocês conseguirem fazer esse link, eu acho extremamente importante e muito mais seguro. Então, tomar cuidado com essa... que acontece comigo lá. Primeiro, você entra na academia, você começa a praticar o esporte, depois quando você vem na consulta comigo, você fala, então, eu já estou fazendo tal esporte. E não sangrei, falei, graças a Deus. Mas o caminho deveria ser, primeiro vir ao fisioterapeuta, depois falar comigo e depois começar o esporte. Se você consegue seguir essa linha, e aí mesmo que você só tenha só o fisioterapeuta, você já consegue muito mais segurança na hora de praticar essa atividade. E que pratiquem exercício. Sempre que puderem, se o fisioterapeuta e o hematologista liberar, que todos pratiquem exercício o máximo que puderem. Bom, é isso aí, né? Sempre procurar um profissional, né? E não desistir tão fácil, né? Treinar, treinar, treinar. E profilaxia antes de tudo. Profilaxia antes de tudo. É isso aí. É possível. O principal, eu acho que não tem que esquecer a profilaxia, porque assim, a profilaxia te ajudou bastante, mas você não é um super-homem, né? Não pode fazer tudo que você quer na vida. Você vai se adaptando e vai sabendo escolher exatamente o que melhor se encaixa, né? Eu acabei não falando nesse final, desculpa cortar, porque eu falei anteriormente essa história da profilaxia, eu acabei não falando no final, mas sim, a profilaxia e a adesão a essa profilaxia, como eu falei assim, não só o fato de você estar indo lá no hemocentro, pegar o medicamento de vocês, botando na geladeira ele não faz absolutamente nada. Então você tem que fazer uso da maneira adequada, como foi prescrito pelo hematologista. Isso é importantíssimo. E uma coisa muito, um relato que eu posso dar para vocês, que eu vejo muito acontecendo no Hemorrio, quem pratica exercício físico, normalmente tem uma adesão maravilhosa. Eu vejo uma adesão muito maior de quem pratica exercício físico. Ele faz direitinho o medicamento no momento, no dia que tem que ser feito. Então, acho que uma coisa anda com a outra. Assim, você deveria fazer profilaxia. Para você fazer exercício, você tem que fazer profilaxia no dia adequado. E o exercício te leva a não errar essa profilaxia, te leva a não querer errar. Porque você sabe que se errar, você vai acabar se machucando e você não quer parar de fazer aquela atividade que você gosta de fazer. Beleza. Então, assim, eu acho que para finalizar, eu queria que o Diogo falasse os dias que ele tá lá no Hemorrio, né? Porque seria interessante. E depois cada um de vocês, se quiser falar alguma outra coisa, e a gente terminar aqui. E eu só queria falar uma coisa, rapidinho. Já tem um bom tempo que a gente está querendo fazer um projeto lá. Eu converso com o Diogo em relação a esporte. Então, acho que isso tudo aqui vai ser o início de futuros projetos que a gente vai
vai ter daqui para frente, né? Porque eu acho que essa interação com o esporte é muito boa para o paciente, para a família, para tudo, porque a cabeça do paciente fica muito legal. Então, o tratamento começa a responder direitinho. Então, assim, é muito interessante esse projeto que a gente está participando. E eu agradeço a Francisco por ter também convidado a gente para participar. Bom, então, eu tô lá. Obrigado pela participação, pelo convite. Sim, essa ideia eu acho um embrião muito interessante para a gente pensar em um projeto no Rio sobre o esporte. E os dias que eu tô no Rio, né, que você perguntou. Eu tô no Rio toda segunda, quarta e sexta. Bom, essa live vai ficar gravada. Acredito eu que isso não vai mudar, mas... Então, hoje eu tô no Rio toda segunda, quarta e sexta. Atendo lá no período da manhã. Mas o caminho para mim não é, antes que você puxe minha orelha depois, não é só bater lá na porta e para se conversar comigo, tem que passar pelo hematologista. Basicamente, o encaminhamento é via médico ou via fisioterapeuta. Então, hematologista, ou fisiatra, ou ortopedista, eles que me encaminham, levam o encaminhamento para mim e eu agendo. E aí a forma de atendimento é a forma que eu falei no começo, que ou os pacientes vão lá que frequentam o Hemocentro do Rio, o Hemorrio, eles podem frequentar comigo, eu fiz uma mini academia, não é bem uma academia, mas tem lá um equipamento interessante. Então eles podem frequentar comigo lá 2 vezes por semana ou 3. Essa época de pandemia está diminuindo para 2 vezes por semana. Mas podem sim frequentar lá comigo, fazer lá como se fosse uma academia. Ou podem fazer nas suas próprias academia perto de casa, ou nas suas próprias casas, mas com orientações minhas e frequentando comigo uma vez por mês para revisão. E, de novo, eu quero agradecer o convite, muito obrigado e desculpa se eu não consegui responder alguma pergunta de forma satisfatória. Obrigada a você, Diogo. Para você. Também. Queria agradecer o convite, né? Espero que mais momentos como esse surjam aí, né? Que mais hemofílicos venham aí ter a oportunidade de falar sobre a sua prática esportiva, né? Tem um histórico bom, né? De prática esportiva, para que mais pessoas consigam ser influenciadas, né? A praticar o esporte de forma correta, né? É isso aí. Se precisar, estou à disposição. Só para finalizar, vou pedir para todo mundo, se quem puder, abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto para ficar registrado. Eu tô assim, porque eu estava dando de mamar, mas já me organizei aqui. Que o Francisco vai te fazer um print. Se vocês puderem abrir a câmera, vai ficar legal. O pessoal tá saindo. Tá conseguindo tirar, Francisco? Os prints? Francisco? Será que o Francisco saiu? Tirei uma, tá bom, Aliane. Francisco? Tirei uma foto, acho que tá bom. Ele tá sem áudio, Francisco, tá com o microfone fechado. Eu tirei uma foto, acho que tá bom. Mas eu acho que ele deve estar conseguindo. Enfim. Voltou. Conseguiu? Não. Então é isso, gente. Eu quero só agradecer a vocês por terem participado e por terem nos dado tanto a experiência de vida de vocês, a experiência profissional de vocês. Foi muito legal. Obrigada por aceitarem esse convite e participar desse projeto da gente. Tá bom? Eu agradeço. Fica com Valeu. Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite Tchau. a todos. Tchau. Boa noite. Tchau.